Olá, Tati! Bem-vinda! Tô aqui testando, esperando a Alessandra. Tá me vendo e ouvindo? Como tá a conexão? Olá, Socorro! Bem-vinda! Estão me ouvindo? Me vendo? Ai, que ótimo! Então hoje vai dar certo. Escolhemos um bom horário. A Alessandra chegou. Bem-vinda, Ivana! Que bom ver vocês aqui! Vamos esperar mais um pouquinho e eu vou convidar a minha nutricionista Alessandra para participar aqui da nossa live hoje. Uhul! Já vou mandar, Lê. Vamos mandar. Vamos mandar. Uhul! Vamos mandar. Alessandra. Oi, Sandra, bem-vinda! Que alegria ver a mulherada aqui comigo. Bem-vinda, Alessandra! Oi, Tudo bem? tudo bem? Boa tarde. Boa tarde! Bem-vindo, Deval. Obrigada a todos e a todas pela presença. Vamos esperar mais uns minutos. E tem gente me chamando aqui no WhatsApp, perguntando qual dos perfis será a live. E aí, Alessandra? Animada para a live? Muito animada. Bem-vinda, Fabi. Essa deve ser sua parente, olha o sobrenome. É a minha irmã. Oh, bem-vinda! Bem-vinda, Andressa. É a prima. Ela é Fabi também? Ela é Fabi também. Oh, que overdose de Fabi. A Tati! Tati linda! Alessandra, além de tantos presentes que a Alessandra me deu, né? A Tati é um deles, né? A Tati é um presente mesmo. A Tati é um presente. Mulheres e homens Ela da nossa live precisando de uma massagista maravilhosa. Nós temos a Tati, né? Nós temos a Tati. Cortou o som. Cortou. Opa, voltou. Entrou uma ligação. Agora voltou. Bem-vinda, Cidinha. Então vamos começar? Vamos. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, você ter aceito o convite e explicar para as pessoas que nós decidimos fazer a live depois que eu postei, né, que pós meses aí de pandemia, da noventena, finalmente eu consegui sair de casa e fazer o retorno na minha endócrino, que é quem acompanha, né, os meus índices todos, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glicemia. E aí, como fazia um tempo que eu não me pesava, acabei subindo a balança e como ela é uma querida, me acompanha há anos, eu acabei comentando, né, do quanto eu emagreci aí na pandemia e tirei uma selfie com ela. E os comentários foram tantos e todo mundo me chamando no privado e perguntando o que eu fiz, quem era endócrino, como é que foi isso, né? E aí eu acabei entendendo que as pessoas acreditaram que o meu processo de emagrecimento foi apenas e tão somente, né, com a parceria com a endócrino. Só que não. E aí, então,
eu comecei a comentar que foi uma junção, né, Alessandra, da mente com o corpo. O equilíbrio, né, de você trabalhar a sua mentalidade com foco no seu objetivo, junto a um acompanhamento profissional de uma nutricionista. E aí as pessoas começaram, então, a se interessar, querer saber como emagreci, né, os 22 quilos e diminuir tanto as medidas e com saúde, né, sem recorrer a dietas malucas, a medicamentos e tudo. E aí, por isso, eu falei, vamos fazer essa live. E dessa live também, né, surgiu o nosso projeto, Coach Mais Nutri, que a gente já tem aí, né, algumas coaches e pacientes, inclusive internacionais, não é? Gratidão, vamos agradecer, né, Alessandra? As pessoas aqui no Brasil e fora do Brasil que já estão nesse projeto de equilibrar mente e corpo com saúde. E é por isso que a gente está fazendo essa live. Nós pretendemos aqui, né, Ale, dar um pouquinho das dicas, não só através da minha experiência pessoal no emagrecimento, mas também, né, com tantas pacientes que você atende aí todos esses anos. E a maioria já me conhece o meu histórico, né, assim como você. E eu queria que você se apresentasse, né? Falar quem você é, no que você é formada, contar um pouquinho de você. Bem-vinda. Eu agradeço muito, né, essa oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre o processo que você passou, né, junto comigo, ainda vem passando. Para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra. Eu sou aqui há um bom tempo. E dentro do meu trabalho eu faço algumas associações, né? Então, como os florais, a fitoterapia, isso faz parte de um paralelo dentro da própria nutrição que a gente pode fazer, né? Não que isso, de maneira nenhuma, faça ninguém emagrecer sem reeducação alimentar, de forma nenhuma, né? Então, quando a gente associa, por exemplo, um floral, uma fórmula fitoterápica, isso se a pessoa realmente precisa e como um paralelo, né, como um auxiliar no processo do emagrecimento, que na realidade é uma forma de você reaprender a se alimentar, né? O nosso peso, ele se torna ideal quando a gente descobre que a alimentação serve para nutrir o nosso corpo, para nutrir as nossas células e não para nutrir as nossas carências, né? Que é quando você acaba entrando aonde? No transtorno alimentar, né? Aquele transtorno de ansiedade mais comum que é o voltado para a alimentação. Então, você come se você está triste, você come se você está alegre, você come se você vai comemorar, você come se você não tem nada para comemorar, e aí a comida perde, o alimento perde a função dele, né? Que é trazer nutrientes para o nosso corpo. E ele passa a ter ele passa a ser um substituto de áreas da sua vida que não estão em dia, né? Que você teria que utilizar outras formas para resolver, e que a alimentação não vai fazer isso, ela não tem essa função, esse papel. Aí você acaba ficando com dois problemas, né? Aquele problema que você tinha, né? Então, por exemplo, triste porque... não é? Você está triste porque você não foi fazer aquela viagem que você queria, não deu certo a viagem. Aí você vai, eu tô muito triste porque eu não fiz a viagem, então eu vou me alimentar. Assim, ninguém vai direto para a geladeira, eu vou me alimentar, né? A pessoa vai naquele ímpeto de falar, eu vou comer aquilo que eu quiser, como se fosse uma revolta, como se fosse uma, né, agora eu vou descontar. Na realidade, ela não está descontando nada, né? Ela está mexendo só com o peso dela, com o emocional, que vai ficar pior à medida que o peso for aumentando, que as roupas não forem servindo, e aí aquela bola de neve que a gente já conhece, né? Exato. Eu tenho muitas experiências, né? São muitos anos de consultório, são públicos diferenciados, de idades diferentes, situações diferentes, econômicas, de trabalho, enfim. Daria para escrever um longo livro. Com são muitas certeza. Histórias. E dentro dessa parte do transtorno alimentar, cada pessoa se comporta de um jeito, né? É parecido, mas porém cada um tem a sua particularidade, né? As pessoas são parecidas, mas são individualmente diferentes. Por isso que o cardápio de o tratamento alimentar, ele é diferenciado. Então não adianta você falar, eu vou pegar o cardápio da minha amiga, vou pegar o cardápio...
Porque, assim, às vezes, a situação é totalmente outra. E a gente precisa ver o fundamento, além da parte biológica do seu corpo, a gente precisa entender a parte emocional, né? O que você está vivenciando. Pega a visão. Pega a visão. Pausa. Né? Além de não poder fazer Ctrl+C e Ctrl+V do cardápio alheio, cada pessoa tem o seu emocional, né? Sim. E a Alessandra está aqui, não me deixa mentir, eu já sou paciente dela há alguns anos, mas eu acho que ela pode dar o testemunho que é a primeira vez que ela realmente vê o resultado acontecer, não é, Ale? Sim, com certeza. A Qual Fabi é o é uma segredo? paciente. O Né? segredo, Diga. gente, é foco. 4 palavrinhas, é foco. Né? Aí você vai falar, poxa, mas eu estou aqui esperando uma fórmula mágica, você vem me fala que é foco? Mas na realidade é foco, gente. Você precisa ter disciplina, e para você ter disciplina, você tem que estar voltado para isso, né? Por que não dá certo, muitas vezes, da pessoa emagrecer, como aconteceu muitas vezes com a Fabi, que eu conheço há muito tempo. Então, ela vinha, fazia o tratamento, aí ela sumia. Aí eu pensava, meu Deus, o que será que aconteceu com ela? Agora parecia que ia dar certo. Aí passava um tempo, ela voltava. Só que cada vez nessas idas e vindas, que eu conheço ela há muitos anos já, desde quando eu atendi, aliás, numa rede de estética muito conhecida por muito tempo, né? Foi lá que eu conheci a Fabi. E assim, cada vez que ela aparecia de novo e não conseguia emagrecer, era sempre por conta de uma situação emocional que ela tinha passado. Exato. Né? Essas situações eram situações que tinham mexido muito com o emocional dela, desequilibrado e tirado ela do quê? Do foco. Exato. Então, o que acontece? O trabalho de consultório dentro da nutrição, que a gente vai trabalhar com alimentação, enquanto ela não teve um apoio emocional, a coisa não foi. Né? Então, ela teve muitas situações complicadas na vida dela, ela teve lutos, ela teve, o pior deles foi a perda da mãe, né? Com relação à mãe dela, ela tem a predisposição genética à obesidade, porque a mãe era obesa, então não é só uma obesidade exógena, que é aquela de fora para dentro, é também genética. Então, assim, foram muitas situações que ela passou, e o que fez com que ela tivesse equilíbrio para se dedicar ao cardápio, para se alimentar com consciência da importância da boa alimentação, foi realmente quando ela começou a trabalhar com o emocional dela através do coach. Isso. E eu cheguei a ver o resultado de anos que ela não conseguia, né? Ela ficava, agora vai. E a coisa não ia. E aí agora a coisa foi, e como foi, né? Ela emagreceu muito bem. E o que fez com que ela emagrecesse dessa forma foi realmente a relação que ela começou a ter com a comida de uma forma diferenciada. Ela começou a olhar o alimento por um outro ângulo, pelo ângulo que ele realmente tem na nossa vida, né? Exato. E aí... Agora eu queria que você falasse um pouco do coach, né? Da aplicação do coach. Claro, ele serve para muitas áreas da vida da gente, mas nesse momento dentro da nutrição, que foi o que fez com que os caminhos se unissem e andassem no equilíbrio que te trouxe esse resultado. E eu ia te falar o seguinte, que muitas pessoas, né, culpam, né, a academia, o personal, né, porque se viaja demais, não se tem uma rotina alimentar, se come fora. Uma série, né, de desculpas que a pessoa se dá e muitas vezes é a própria autossabotagem, não é? Sim. Então, é muito assim, não é a minha responsabilidade, não é a minha falta de disciplina, de foco. É sempre a responsabilidade fora de mim, externa. Apesar de eu sempre ter, né, essa intenção do autoconhecimento, né, de eu sempre ser muito relacionada a pessoas, no fundo, eu acredito que eu não tinha ainda olhado com tanta ternura e responsabilidade para o autocuidado, né? Eu tive, como você disse, né,
uma educação alimentar bem desregrada, porque a minha família, né, descendência árabe, muita fartura. Então, assim, quanto mais a pessoa comia e era fofinha, era relacionada à saúde. Então, mais saudável. Mesmo mamãe, né, tendo vivido uma vida lutando contra a obesidade, fazendo dietas malucas, tomando também muito medicamento, eu ainda não tinha entendido que não era a questão da nutrição, da atividade física, né, do hábito só alimentar, era uma questão mental. Tinham, sim, muitas questões internas que só o autoconhecimento me traria e a autorresponsabilidade. E como eu já sou coach, né, desde 2016, e já ajudei muitas coaches a emagrecerem, com as ferramentas que eu customizei e desenvolvi para o coaching de emagrecimento, veio a pandemia. Eu já estava num processo de reeducação alimentar há mais de um ano, né? Tentei ser vegetariana, sim, tentei ser vegana, né? Já fui e voltei do seu consultório diversas vezes, mas quando chegou dezembro do ano passado, aí sim eu comecei a me incomodar, porque eu disse, gente, não é possível. Eu ajudo tantas pessoas a atingirem os seus objetivos, inclusive de emagrecimento, por que eu não faço o auto-coach de emagrecimento? E eu mesma provo desse meu conhecimento, dessas minhas ferramentas. Aí eu pensei, vou começar dia 20 de dezembro, olha que data, véspera excelente. do Natal, já para contrariar todo mundo, porque as pessoas com certeza vão me condenar. E eu queria testar o meu nível de disciplina e de foco. Porque eu já sabia que eu ia passar o Natal e o Ano Novo fora, numa casa muito farta também, que eu ia, né, lidar com muitas guloseimas. Né? E eu disse, vai ser meu teste de prova. Se eu passar o Natal e o Ano Novo, né, com tudo aquilo, e continuar no meu foco, 2020 eu vou emagrecer com saúde e disciplina. E assim foi. Então eu comecei assim, de verdade mesmo, focada, 20 de dezembro. Quando foi em janeiro, depois do meu aniversário, eu comecei a refazer todos os exames. E eu fiquei chocada junto com a minha endócrina com os índices, não é? Até a Alessandra acompanhou. Acho que a Alessandra nunca viu os índices tão altos. E aí eu estava quase diabética, totalmente para cima já de limites lá, de todos os índices quase. E ainda eu descobri, não é? Alguns problemas no estômago e no esôfago, por conta de um diagnóstico tardio. E aí, meu motivador da dor, como a gente fala em coaching, também me ajudou ainda mais a me manter no foco, não é? Porque daí eu falei, opa, eu já tinha decidido em dezembro começar a dieta, a reeducação. Foco. Já tinha todas as ferramentas aplicadas e dado resultado a tantas pessoas. Ainda veio esse problema de saúde, o que mais que me precisava? Né? Só passar óleo de peroba na cara e falar, Alessandra, de novo, uhul! E assim eu fiz, não é? Mas dessa vez eu disse, Ale, essa vez eu estou mudada, porque eu estou equilibrada mentalmente. Eu já sei como eu devo fazer, porque eu já me descobri. E eu decidi me amar e cuidar de mim. Me amar e cuidar de mim. E aí, o processo de coaching me ajudou como? Eu fui descobrir quais eram as minhas crenças limitantes. Então, o que eu acreditava, tendo ou não herdado dos meus pais, em especial da minha mãe, que me impedia de permanecer no meu objetivo de emagrecimento. Esse foi o primeiro ponto. E dói. Você descobrir
E você mesmo sem ter tanta consciência, reproduz, né? Essas crenças, não é fácil. Depois, eu comecei a identificar quantas coisas me sabotavam no processo de emagrecimento. E mais do que isso, por que a pandemia, ao invés de me fazer engordar, me fez emagrecer muito? Eu percebi que as pessoas que me cercavam, por mais que me amavam e me ajudavam, foram acostumadas por mim, Alessandra, a me agradarem com a comida. E como nós não podíamos ter o contato social, eu percebi o quê? Agora meus amigos não vão me chamar para comer. Ai, que delícia! Porque me chamar para caminhar, para malhar, 1 em 1 milhão. Mas assim, para comer, eu não vencia a quantidade de convites. E aí eu comecei com a doutora Maria Salete, que também é psicóloga e nutricionista, a entender que o objetivo, Fabiana, é seu, não é do outro. Quem tem que se alimentar corretamente é você, porque é você quem vai cuidar da sua saúde. Não é o outro que te convida para o restaurante. E aí isso me ajudou, porque todo mundo que queria me ver não me chamava para caminhar no parque, para malhar na academia, para levantar peso. Me chamava para ir para uma lanchonete, para um restaurante, um pedaço de bolo, não é? Resumindo, a pandemia, eu tinha 2 opções. Trazer tudo isso a meu favor e ainda mais focar no meu objetivo, junto com o auxílio maravilhoso e espetacular da Alessandra, ou fazer como a maioria, se perder e engordar cada vez mais, se cuidar cada vez menos. Junto disso, eu comecei a resgatar minha autoestima, porque eu pensei, gente, é isso. Quem se conhece se equilibra logo, não tem o que você não consiga se você não foca. É isso. Eu já atingi tantos objetivos na minha vida, o que me faltava? Conhecer as crenças limitantes e por que eu me sabotava tanto no processo de emagrecimento. E isso foi me fortalecendo cada vez mais. E aí eu falava, um dia de cada vez, um passo de cada vez. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. E como a Alessandra muito bem falou, eu sempre fui 220. Eu não sou 110. Vou, né? E os florais, que é que eu quero que a Alessandra comenta, foi o que muito sempre me ajudou, não é? Mas é o que ela muito bem disse. Não adianta alimentação, não adianta só, né, atividade física, não adianta só os florais. É um conjunto de ações que vão gerar um resultado. E os florais, para mim, auxiliaram demais. Porque ele vem para equilibrar o meu emocional. Então, eu descobri o segredo do sucesso, que é o que eu sempre ensinei para todo mundo, não é? E nunca tinha praticado. O autocuidado. É o equilíbrio da mente com o corpo. Então, se eu trabalho o meu emocional, a minha mente está focada no meu objetivo. Eu me conheço o suficiente para entender quais são minhas crenças limitantes. Quais eu herdei dos meus pais ou das pessoas mais próximas que eu convivo. Eu sei quando eu estou me sabotando. Eu sei distinguir o que é fome do que é o transtorno alimentar. Acabou. Então, eu queria que a Alessandra falasse um pouco do sucesso que é a pessoa ter um cardápio muito personalizado, de acordo com a rotina, porque não adianta, a Alessandra sabe, quantas profissionais, né, vamos dizer, que acabam replicando cardápios prontos, 1.200 calorias, Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta, né? Tem gente que gosta de legumes, tem gente que não gosta. Tem gente que come isso, tem gente que não come aquilo. Tem gente que trabalha fora, tem gente que é do lar. Então, não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então, para mim, autoconhecimento com processo de coaching, as ferramentas que eu desenvolvi no meu próprio autocuidado.
junto com o cardápio. E com os florais, acabou. Aí vão me dizer, nossa, mentira que você não fez atividade física. Vocês não vão acreditar. Nessa noventena, eu não caminhei nem no meu quintal. Imagine se eu tivesse caminhado. E eu só fui me conscientizar, por mais que a Alessandra me dissesse, por mais que a doutora Maria Salete falasse, por mais que todo mundo, mas você tem uma esteira em casa, sua casa é enorme, vai e volta do quintal, já é uma caminhada, você tem escadas, faz um step. Eu acho que por conta de tudo, mas não, vamos ver o quanto o foco com o alimento já dá resultado. Aí eu dou um passo a mais e faço atividade física. E aí, para encerrar, porque eu quero ouvir, a Alessandra, inclusive, estão perguntando a diferença do floral de Bach para Saint-Germain e tudo mais. A minha prima, que eu descobri recentemente, escreveu este livro, que é a doutora Samira Laiwan, Comer, Treinar e Dormir. Gente, conheço a doutora Samira desde que eu nasci, certo? É uma médica oftalmologista, maravilhosa, renovada. Também teve uma mãe obesa como eu, né? Mamãe era prima da mamãe dela. E eu fui ao consultório dela, este ano ainda, descobri que ela tinha esse livro. E no meu aniversário, em janeiro, ela me presenteou. Só que eu só fui ler mesmo, todo na pandemia. É maravilhoso. E vem tudo ao encontro do que a Alessandra me falou esses anos todos, sobre a importância da saúde, como superar as doenças da vida moderna e o quanto a obesidade prejudica toda uma vida. É isso. Verdade. Eu achei esse livro muito bacana, eu quero folhear depois, né? Quero ter a oportunidade, né? Porque vem muito de encontro ao que a gente está precisando nesse momento, a essa situação que a gente está vivendo agora, devido a essa pandemia, mexendo muito com o emocional das pessoas. Então, assim, na realidade, eu acredito que numa situação como agora, as coisas vão aflorando, né? Então, assim, a pessoa que é ansiosa, ela fica mais ansiosa. Quem tem uma tendência a descontar na comida, desconta mais. Porque o que acontece? Não foram todas as pessoas ansiosas que tiveram esse insight que você teve de se voltar, né, para uma realidade diferenciada, que foi, no teu caso, seguir o próprio coach que você passava para outras pessoas e não tinha provado ainda o seu próprio remédio, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas, infelizmente, ainda vai, quem tem o transtorno alimentar, ainda vai descontar na comida. E o pior é que agora, nessa fase, até quem não tem essa tendência, algumas pessoas que eu tenho conversado acabam desenvolvendo, né? Porque acabam achando um conforto, aquela sensação de amparo, aquela sensação de acolhimento pelo alimento. E não é essa a função dele. Ele pode ser quentinho, ele pode ser gostoso, pode ser bem temperado, mas ele não tem função de te dar resposta para nada que você vai fazer. Essa não é a função da comida, né? E falando da técnica do floral, né, como eu vi aqui na live, alguém perguntando das diferenças, o floral, Cris, boa tarde, Cris. Então, os florais, eles são sempre a mesma coisa, a bem da verdade, tá? O floral, ele foi um sistema que foi descoberto pelo Dr. Edward Bach, que é um médico inglês, tá? Na realidade, o que vai variar, então, se a gente for falar de florais, se for explicar tudo sobre florais de Bach e os sistemas, a gente vai precisar aqui de umas 5 horas. Mas, assim, é muita coisa. Mas o resumo, tá, seria o seguinte, a diferença entre os florais é o sistema. Que sistema? O tipo de flor que é utilizado. Então, por exemplo, Dr. Edward Bach, ele colocou no sistema dele uma determinada quantidade de flores. Tá? O que essas flores fazem? Elas oferecem a energia delas. Tá? Na realidade, o que a gente vai consumir em um floral não é a própria flor em si, mas é a energia que essa flor oferece.
para o nosso equilíbrio, né? Tudo tem energia. Então, por exemplo, você vai tomar um chá de camomila, você vai tomar um chá de erva doce. Você não vai utilizar o princípio dessa erva, da florzinha da camomila? O floral, você vai utilizar a mesma coisa, o princípio da flor, só que em energia. Então, por exemplo, essas flores, vamos falar assim, bem a grosso modo para entender, elas vão ficar de molho em água. E aí elas vão liberar para água, igual quando a gente faz uma água saborizada, que você coloca a hortelã, e aí você vai tomando aquela água e você vai consumindo aquilo que a hortelã liberou, que são os princípios ativos dela. O floral é a mesma coisa. É aquela água, né, que vai ser utilizada, que a gente chama de tintura mãe, que você vai depois, por exemplo, você vai numa farmácia de manipulação, ou você passou com um terapeuta e ele te deu a receita de acordo com daquilo que você precisa, das flores que você precisa, você vai mandar montar esse floral para você, vão ser colocadas gotas dessa tintura mãe, que é aquele vidro que você leva para casa e depois você vai tomar, na média são 4 gotinhas, né? 4 vezes ao dia, tem outras formas de você tomar também e dividir essa quantidade se for necessário, mas na realidade você vai estar tomando essa energia, esse princípio ativo das flores e não as flores em si. E isso vai ajudar. Ai, gotas milagrosas que nos acalmam. Elas acalmam mesmo. Porque o que acontece? O objetivo do floral não é resolver, mas é puxar de dentro de você a solução. Então, por exemplo, se você vai tomar um floral, uma flor que te auxilia, por exemplo, a eliminar o medo, ele não vai tirar o medo de você, mas ele vai te oferecer coragem. Então, ele vai puxar a coragem que já está embutida dentro de você, que você já tem, só que você não estava usando, você estava usando o contrário, que era o medo, né? Então, dá para a gente fazer vários de flores, de florais. Agora, o que a gente tem são sistemas. Então, por exemplo, o sistema floral de Saint-Germain, a gente tem o quê? Um sistema que foi montado por uma senhora chamada Neide Margonari, tá? Que dá cursos e palestras pelo Brasil inteiro, palestras internacionais, onde ela produziu esse sistema que ela chamou de florais de Saint-Germain, tá? Na realidade, e aí, as flores. Assim como você tem florais australianos, californianos, florais havaianos, florais brasileiros, florais de Minas, tem muitos florais, tá? O que varia? O sistema de flores que vai ser utilizado. Tá? Às vezes coincide de você ter a mesma flor que foi utilizada no bar, você vai achar ela em outros sistemas. Na realidade, é só isso, é o tipo de flor que vai sendo utilizado. Mas a função de equilíbrio emocional, psicológico, como uma ferramenta associada a outras técnicas, é a mesma coisa. Agora, o que a gente precisa ver, Fabi, é qual se adapta melhor com a gente. Tem pessoas que se adaptam super bem com florais de bar. Aí você coloca um australiano, a pessoa já não se adapta. Fala, ai, meu floral não ficou bom. Ai, dessa vez não deu certo. Porque a pessoa não se adapta. Às vezes não se adapta com um tipo de flor do sistema, mas se adapta com outra. Às vezes a pessoa se adapta, na realidade, com a mistura de vários sistemas. Às vezes tem que ser sempre o mesmo e a pessoa, quando varia, não dá certo. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai sentindo e a pessoa vai percebendo também qual se enquadra melhor, qual que te dá uma resposta. E outra coisa, como as emoções também sofrem variações, os florais também podem ser alterados ou não. Como assim? Não entendi a pergunta. Para cada momento da sua vida emocional, você tem um tipo de floral ou não? Sim, sim. Por exemplo, pode ser que você tome um determinado floral, você toma um mix de floral, por exemplo, num período que você está passando por exemplo, muita ansiedade. Certo. Aí, passado aquele período, você ficou legal, você parou de tomar, deu certo, você passa por um outro período de ansiedade, só que proveniente de uma outra situação. E aí você quer tomar aquele mesmo floral de novo. E às vezes não dá certo. Às vezes você me fala, puxa, naquele momento ele me ajudou tanto. Por que agora ele não está me ajudando? Porque às vezes... Pega a visão! Essa ansiedade, ela não está sendo proveniente da mesma situação que tinha sido tratada anteriormente. E o floral, ele vai trabalhar em cima do quê? Ele vai trabalhar em cima do seu emocional, ele vai te estruturar para que você consiga responder bem aos tratamentos que você está fazendo.
ainda que seja só o tratamento floral. Tem gente que fala, não, mas eu estou me tratando agora, eu faço terapia com a psicóloga e tomo florais. Tá, mas o que que acontece? Você não pode esquecer que se eu deixar tudo só em cima do floral e não mudar as outras coisas que ele vai mexendo para que eu faça essas modificações, o que que vai acontecer? Nada. Nada. Não é? Não vai É o que acontecer eu nada. falo. O mundo dos sonhos, para quem quer emagrecer com saúde, é ter uma psicóloga, terapeuta, uma coach e uma nutricionista. Ah. Mas é verdade. Porque coach não tem nada, absolutamente nada a ver com terapia, com a psicologia. Né? Então, nada, absolutamente nada, entendam isso, peguem essa visão importante. Nada, absolutamente nada substitui a área e atuação da psicologia. Então, se você precisa trabalhar muito com especialistas no seu interior, seu psíquico, procure uma ajuda terapêutica especializada. Se você precisa, porque tem dificuldade de foco, disciplina, precisa de ferramentas para atingir um objetivo, elaborar um plano de ação personalizado, procure uma coach. Se você tem dificuldades de entender sobre a sua rotina nutricional e quer uma pessoa capacitada, que além de ser uma excelente nutricionista, personaliza o seu cardápio de acordo com o teu perfil e as tuas necessidades e ainda auxilia com os florais o conhecimento que tem, você contrate a Alessandra. Simples assim. Mas tem que ficar claro que o sucesso é a junção de tudo isso. É a psicologia com o processo de coaching com a nutrição. É isso. É isso. Exatamente. A gente precisa compreender que uma técnica, né, uma área auxilia o bom andamento da outra. Isso! Né? Nenhuma exclui a outra. Isso. Não exclui a outra. Tem pessoas que eu atendo e que vêm para o consultório, pega o cardápio, igual você falou, né? Pega a visão e vai embora. E segue. E segue rapidinho. Exato. E faz tudo que tem que ser feito e tem uma resposta ótima, né? Agora, a gente tem infelizmente, a grande maioria não é assim, né? A gente tem outras pessoas que já vêm com outras situações no paralelo, que a alimentação é só um reflexo. E aí, se não tiver essa parceria para tratar essa parte emocional, psicológica, às vezes a gente precisa até de um apoio psiquiátrico, dependendo do caso. Exato, né? Medicamentoso. Sim. Medicamentoso, dependendo do quadro, aí o floral já não vai mais dar conta. Se a pessoa está num grau de ansiedade muito alto, né, nem o floral vai conseguir, nem adianta tentar fazer coach, não vai conseguir, não está preparada para isso. Nem a psicóloga, tem que ser um psiquiatra por conta do medicamento. Tem que ser um psiquiatra. E aí, no paralelo, conforme o andamento, né, do tratamento, aí sim, ela começa com a terapia, aí ela vai para o coach, ou de repente ela já está de alta da terapia e ela agora quer fazer só o coach. Enfim, tem várias formas que a gente pode trabalhar com essas técnicas, né? Mas o importante é você entender que nada vai funcionar se você não se mexer. Nada vai funcionar se você não tiver força de vontade, se você realmente não quiser modificar. E aí você vai colocar o foco naquilo que você quer, não é? Agora, Lê, me fale uma coisa. Quantas doenças, hein? Isso a doutora Samira fala muito no livro e você também sempre me falou. Quantas doenças podem, né? virem? Quantas podem vir junto aí com a obesidade? Fala um pouquinho sobre isso, né? Quanto a obesidade pode desencadear as doenças? São as doenças associadas à obesidade, né? Então, o que acontece? A pessoa começa a comer pelo prazer da comida, porque ela está se auto-sabotando por tudo que a gente vem falando, né? Ela vem jogando a responsabilidade no alimento de dar alegria para ela, ou de dar o consolo, né? De situações mal resolvidas da vida. Aí, o que acontece? Ela esquece que o aumento de peso não está relacionado simplesmente com o fator estética.
Estética é um brinde que vem quando você está no seu peso ideal. Olha que legal, vou comprar aquela roupa que eu gosto, olha, tá servindo, tem o número que eu quero, que eu preciso. Isso não é a finalidade. Isso só te mostra no espelho que você está em dia com o seu peso. E estar em dia com o peso não é uma questão de estética, é uma questão de saúde. Porque se eu começo a comer por comer, comer por compulsão, comer por impulso, comer por ansiedade, eu vou gerar as famosas doenças associadas à obesidade. Aí o que pode começar a aparecer? Muitas coisas, muitas. Dentre elas, veja bem, tem coisas que não são singulares de obesidade. Ah, é só para quem é obeso? Não, por exemplo, refluxo. Antigamente a gente tinha esofagite de refluxo aparecendo para quem? Para os bebezinhos e para os obesos. Hoje em dia, por conta do estresse, a gente tem refluxo em tudo quanto é idade, em tudo quanto é jeito, né? Com relação ao colesterol, ao triglicérides, à glicemia, uma pessoa em obesidade, ela vai ter uma tendência muito maior a desenvolver esse tipo de quadro, né? E aí você vai acabar encontrando também dores pelo corpo, problemas nas articulações devido ao peso, é muita coisa que acaba aparecendo, entendeu? Muita coisa. Não tem um pior, né? Porque cada um provoca um tipo de situação mais desconfortável que o outro. Sim, mas eu acho que os grandes vilões é o diabetes. É o diabetes. E é impressionante, né? O quanto a redução de peso, a minha endócrino ficou... Eu até brinco, né? Ela é japonesa, oriental. Eu acho que, assim, os mesmos olhinhos miúdos que ela escancarava, né? Quando eu subia na balança e ela via aquele excesso de peso, foi a mesma reação quando ela abriu os novos exames e viu, porque eu reduzi mais do que a metade dos índices. Mais do que a metade. Menina, o que você fez? Meu Deus, parabéns! Mas assim, questão de 2 meses, despencou demais. Eu falei, coach mais nutri. Não é? Tanto que pós-pandemia eu vou promover o encontro da doutora Marlene com a Alê, porque realmente, né, faz uma diferença gigantesca. E aí eu quero dizer mais, não é? Autoestima, gente. Não, eu sempre tive muito elevada. Mas agora, gente, é demais, né? Como o Te Ame, o autocuidado faz bem pro coração, pro corpo, pro espírito, para tudo. É muito bom, né? Você perceber que aquela calça que não passava das coxas, hoje você precisa usar um cinto. É delicioso, não é? Você tirar uma foto e ver que não tem mais aquela papa. E o mais incrível é o quanto, quando você está rodeada por profissionais capacitados, você não esquece do que você aprende. Eu quero, e daqui a pouco a gente vai encerrar, né? Falta aí uns 15 minutos, que a Lê fale para vocês o que ela me ensinou há muitos anos, que eu memorizei, e eu levei muitos outros anos para praticar. Porque ela falava para mim, porque eu comia muito mesmo, né? Muitas vezes de maneira compulsiva. Porque quem me conhece sabe, eu viajei mais de 20 anos esse Brasil afora, sozinha, né? Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu também acabava chegando nos hotéis tarde, cansada, e aí não tinha muitas opções saudáveis no cardápio, não é? E você já um dia estressante, cansada, no outro dia tinha que acordar cedo, e aquela coisa de novo, e aeroporto, e vinha para São Paulo só para trocar as malas, enfim. Tudo, né, a gente quer justificar. Mas tem uma coisa que a Alessandra me ensinou, que ela diz assim, Fabiana, quanto mais você comer, mais você vai dilatar o estômago. Você precisa aprender a levantar da mesa com fome. E eu pensava, gente, como assim? Minha mãe, olha, crenças que herdamos dos pais e que a gente faz daquilo lei. Se você viesse em casa, Lê, é que você nunca veio aqui, né?
E se você não repetisse pelo menos 3 vezes o que minha mãe servia, ela ficava ofendida, achava que você não gostava. Pensa. Né? Comia por 3 pessoas, né? Imagine o meu choque quando você disse isso. Fabiana, você tem que levantar da mesa com fome. Por quê? Se você comer até sentir saciedade, eu nunca me esqueço. Não foi muito bem assim que você falou, mas foi assim que eu interpretei. Qualquer coisa me corrija, tá? Você nunca vai conseguir emagrecer. Cada vez que você comer até se sentir farta, cheia, plena, seu estômago vai se acostumando, cada vez você vai engordando mais. Você tem que levantar da mesa com fome. Gente, como assim? Eu vou ter que... Nossa! Não é que você tem que levantar da... Não, eu entendi assim, né? Eu preciso comer o suficiente, isso, né? Para minha fome e não passar para gula, né? Para compulsão. Isso. Eu preciso comer o prato inteiro, ou eu preciso repetir para agradar. E eu vivi isso quase 15 anos da minha vida. Porque como eu viajava o Brasil, cada hora uma comida, uma cultura, como é que as pessoas agradavam a gordinha, né? A que amava comer, ou mesmo quando eu não era tão fofinha, a magrinha, vamos engordar a Fabiana. Com a comida regional. E eles agiam muito como a minha mãe. Ah, não, peraí. Se a supervisora não repetia porque não gostou da galinha d'Angola com paçoca, como que ela não vai repetir a maniçoba aqui? Não. Você só vai comer isso no café colonial? E aí, gente, você vai comendo, repetindo, para agradar o outro. Pega a visão. Explica isso do estômago. É isso, é comer para se saciar, né? Não para... Bom, aguento mais. Ponto, aproveitando isso que você falou de comer para agradar os 10 outros. 10 minutos, né? 10 minutos nós temos. Vamos lá, que a gente precisa gravar. Tá bom, rapidinho. Quem me conhece, né, já passou comigo, assim como você sabe, que eu sempre deixo bem claro para a pessoa. Se você quiser comer alguma coisa, coma para acompanhar a si mesmo e não para acompanhar o outro. Porque isso é uma coisa sua. Então, por exemplo, se você está com alguém, você está com uma amiga no shopping, e você resolveu tomar um café e comer um pedaço de doce, porque você está com vontade, isso não vai te engordar e nem fazer você não emagrecer. Agora, se você, cada vez que estiver com alguém, a pessoa te chamar, e vamos aqui, vamos ali, vamos lá, e você for acompanhando a pessoa e comer tudo que as outras pessoas comem, não para se acompanhar, mas para se acompanhar, para acompanhar elas, o que vai acontecer com você? Quando você realmente tiver com vontade, porque, ai, não, mas eu já comi tantas vezes, né? Eu já comi com fulano, com beltrano, ai... Mas, na realidade, a única vez que você realmente queria comer alguma coisa diferente foi o dia que você sentiu vontade. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar para comer uma coisa diferenciada o dia que você estiver com vontade. Se coincidir de você estar com vontade no mesmo dia que a pessoa que está com você, um familiar, um amigo, ótimo, beleza, vamos compartilhar. Se você não tiver com aquela vontade, você vai falar, olha, me desculpa, mas eu vou fazer só a minha companhia aqui fisicamente, mas eu não vou comer agora porque eu não estou com vontade. Que delícia saber falar não. Eu aprendi a falar não. E não é um não agressivo, não é um não... Não, você está simplesmente explicando, olha, hoje não é o meu momento de comer isso, né? Tem dia que a gente está com mais vontade de doce, tem dia que você está com mais vontade de comer salgado, né? Você tem que respeitar. E com relação ao seu estômago, o que é essa explicação tão simples, mas que faz toda a diferença? É entender, quando você vai fazer um cardápio, se você for consumir a quantidade de calorias e o volume que alimenta o tamanho do estômago, do peso que você tem hoje, você não vai emagrecer nunca. Então, na realidade, não é isso mesmo. É isso que você falava, eu que interpretei assim. Não é sair, não, é que na realidade, o que você entendeu não é que está errado. Você entendeu assim, eu não posso sair totalmente saciada com o estômago que eu tenho hoje. Porque se eu sair com o estômago muito cheio, é sinal de que eu comi além do que eu precisava e vou continuar mantendo o estômago dilatado, que mantém o peso que eu não quero ter. Então, o que eu preciso ter? O volume alimentar e a caloria equivalente ao peso que eu quero chegar. Então, eu não posso era isso mesmo. Entendeu? É que faz tantos anos que você me falou isso e eu...
O que acontece? É isso aí, assim mesmo que você falou. É isso mesmo. Se você pegar uma pessoa que precisa emagrecer e você der para ela exatamente o que mantém o estômago dela dilatado, mantém ela saindo da mesa satisfeita com aquele peso que ela não quer, ela não vai emagrecer nunca. Isso, nunca. Entendeu? Aí ela vai, se mata de fazer atividade física e fala, poxa, mas eu tô indo tantas vezes para academia e não tá resolvendo. Por quê? Você tá gastando mais caloria, mas você tá comendo mais. Porque o seu estômago tá dilatado e a atividade física te dá mais fome, dependendo da quantidade de vezes por semana que você faz. Ah, eu ganhei massa, a massa queima mais. Então, te dá mais fome. E aí, se você tá com o estômago dilatado e vai comendo sem ter um controle, vai aumentar cada vez mais o tamanho do seu estômago, não é? Aí o que você precisa entender? Atividade física é maravilhoso, mas para emagrecimento ela vai funcionar desde que eu tenha o quê? Uma entrada menor de caloria. É bem básico, não tem segredo. Eu preciso gastar mais do que eu consumo, é isso. Não tem segredo. Aí eu pensei, primeiro eu vou me reeducar e trabalhar minha mente. Meu autocuidado com o processo de coach. Eu vou ver o resultado, porque eu sempre aprendi isso. Tudo é foco e alimentação. Atividade física vem para complementar. Porque também não adianta nada você comer tudo errado e depois se matar na malhação. Então me aguardem, hein? Porque agora, hoje é o primeiro dia de agosto e eu me projetei assim no meu autocoach de emagrecimento. A partir do dia 1º de agosto, aí sim eu vou começar mesmo todos os dias a minha atividade física. Então, vocês aguardem, porque minha meta são 22 já, e agora já estou quase nos 24, eliminado. Gente, 24 eliminado, mais uns 15, né? Gente, e olha, eu vou falar, a Fabi mudou muito, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha nas fotos dela, do perfil do Insta, ela deve ter foto, ou de alguma coisa que ela tenha postado. A diferença é muito grande. E eu que acompanhei, eu que vi, realmente, vocês que conhecem a Fabi sabem, mudou muito, né? Dá muita diferença, realmente, né? E o que é legal, é muita diferença. Se você emagrecer com saúde, a pessoa não fica com aquela cara de doente. Olha a cara dela, olha esse rosto. Cada vez mais linda. E eu brigando com o sol. Não sei se vocês perceberam, eu brigando com o sol aqui a tarde toda. Agora baixou o sol, eu tava assim, daqui a pouco eu tava assim, aí soltei o cabelo e eu prendi. Calor, né? A Tati tá falando que é outra pessoa. Tati, pega a visão. Quando você vier, né, pós-pandemia, drenar esse meu corpinho, você não vai acreditar, viu? Pega a visão. Bom, Ale, eu quero te agradecer. As pessoas estão aqui pedindo outras lives. Eu acho que fica a dica e a visão. Chamem a gente no privado, no direct, né? Aí, no aviãozinho. Eu vou deixar a live salva na minha página, Coach Fabiana Ramos. Me sigam lá, quem já não segue. Pega o aviãozinho e envia para quem vocês acham que precisam assistir essas dicas preciosas, não é? Que tanto me fez bem. E eu acredito que também vai fazer bem para vocês. Eu estou junto com a Lê nesse projeto, Coach Mais Nutri, né? Eu vi que algumas pessoas fizeram alguns comentários, perguntas, não dá para responder todo mundo. Eu vi que a Ivana, inclusive, comentou que nem todo mundo tem, financeiramente falando, não é? Acesso para poder fazer tudo isso que a gente está falando. Eu concordo, e até por isso que a gente está promovendo essa live, né? De modo gratuito, para a gente conseguir tentar ajudar aqueles que não podem ter acesso a isso o tempo todo, né? Mas dá para, com essas dicas, né? E outras lives que a gente pode vir a fazer, auxiliar vocês. Essa foi a nossa intenção, né, Ale? Dar um pouquinho, isso mesmo, por amor e por testemunho, o que a gente tem experimentado juntos aí, depois de tantos, né, anos que eu vim tentando e não tinha entendido que era o autoconhecimento com autocuidado, com foco que eu ia conseguir junto com a Alessandra e todo o conhecimento dela, junto também dos florais. Então, manda no direct pra gente sugestões de lives. Vamos aproveitar, não é que a gente tem esse canal gratuito que leva conhecimento e eu vou também salvar lá no meu canal do YouTube, caso alguém queira acessar. Certo? Vamos fazer o print? Muito obrigada. O print para as pessoas tirarem? Faz uma pose.
Vai, Ale, faz uma pose. Depois te explico o que é. Uma pose? Elas vão tentar, gente. Tá bom, depois pode mandar. Tentar, vai. Gente, gratidão. Vocês gostaram? Então subam os coraçõezinhos pra gente ver. Uhul! Enfim. Não subiu nenhum coração. Não subiu nenhum coração. Então, Ale, obrigada. Amei fazer essa live com você. Espero muito, assim, que a gente tenha outras oportunidades, não é? Estão subindo os corações! Precisa vender roupa. Ai, que delícia! Para que a gente possa, então, partilhar um pouquinho mais do nosso conhecimento, não é? No nosso post tem tanto o meu site de coach, quanto o site da Lê como Nutri, e estamos aqui, né, para partilhar do nosso conhecimento, da nossa experiência, do nosso testemunho. Gente, todos os corações, obrigada! Ale, beijos, viu? Vamos! Beijo para todos! Tchau, obrigada! Tchau!